Oi, gente. Oi, gente. Uma excelente noite. Seja muito bem-vindo a esse canal do maior podcast para empreendedores do Brasil. Já vou te pedir para você chegar, deixa seu like, se inscreve aí no canal porque eu sei que você acompanha meu conteúdo e não está inscrito ainda, então se inscreve aí, eu preciso do teu like. É... Segunda-feira é o melhor dia da semana. A gente já começa com ela com conteúdo de valor para você. Quero que você se encha nesse podcast, sabe? Que você se inspire, mas que você saia também. Sempre que você sair daqui numa conversa nossa, que você saia com as suas ações pessoais, porque a gente sabe que o mundo é de quem se movimenta. Para começar, eu queria trazer uma frase que eu ouvi, que é do Washington Oliveto. Eu não sei se é mesmo, tá? Se é fiel, mas eu ouvi na internet alguém parafraseando ele, falando que sucesso é você ser amigo dos seus ídolos. Então é você olhar para uma pessoa que você gosta, que você admira e você ser amigo dele. Tô falando isso para introduzir meu convidado, tá? Porque eu adoro ser realmente próxima, caminhar do lado de gente boa, né? Faz muita diferença. Você olha assim, você fala, cara, eu tô no caminho também. O mundo é esse, o movimento é esse. Então guarda essa frase com você, sucesso é ser amigo dos seus ídolos. Não tô nem falando de pessoas distantes, não, sabe? Aquela pessoa que você olha assim, que tá Roberto Justus. Eu gosto muito do Roberto Justus. Eu tô falando dos seus amigos empreendedores que estão também no movimento e que você sabe que é muito bom ser amigo deles, sabe? Que você tenha bons amigos aí que são grandes ídolos. Que você possa se inspirar nas pessoas que estão pertinho de você. Faz muita diferença. Então, deixa eu apresentar meu convidado de hoje. Eu costumo dizer nesse podcast que eu não apresento meu convidado como ele realmente merece, porque eu acho que eu nem consigo, porque eu recebo tanta gente incrível aqui, mas eu vou me esforçar, tá? Eu vou bater um papo hoje incrível sobre arte, fotografia, culinária, gastronomia, visual, tanta coisa que vocês não têm noção. A gente hoje tem a história, hein? Mas a história é para inspirar você. Eu vou conversar hoje com o Júnior Tiagaça. Eu chamo ele de Tiagaça, tá? Tiagaça é fotógrafo, artista visual, semifinalista de um evento conhecido como Oscar da Fotografia. Eu adorei isso, hein? Eu quero um Oscar. É um artista mesmo, sabe? Um grande fotógrafo dedicado à gastronomia e um grande artista. Eu falo muito para ele que ele é um artista. E que eu tive a oportunidade de fotografar, tá? Segura essa. Eu fotografei esse cara incrível. Um momento que nós estivemos juntos, eu tirei uma foto dele linda, que eu sou apaixonada na foto que eu mesmo tirei dele, porque ele me ensinou. Ele falou: segura aqui, olha pra cá. E eu tirei uma foto e me marcou esse dia também, porque foi um momento muito bom. Amigo, seja muito bem-vindo a esse canal, seja muito bem-vindo a esse bate-papo. Tô grata de ter você aqui, tô grata pela confiança da gente estar trocando essa oportunidade de bater um papo, mas de deixar um conteúdo de valor para as pessoas, sabe? Contar nossa história e com isso entregar um conteúdo também para as pessoas. Seja muito bem-vindo, quero que seja um grande momento para a gente. Queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de como começou a tua história. Olá, boa noite. Olha, um prazer imenso Prazer é todo estar meu. com você aqui. A gente vem conversando já há bastante tempo, né? Pô, você tem Verdade. que ir lá contar a tua história e tal. E estar aqui hoje, poder contar a história, contar um pouquinho sobre como tudo aconteceu e de onde começou e aonde está, né? E aí, obviamente, a gente tem grandes sonhos, grandes planos, mas acho que tudo é um processo. Então é uma honra estar aqui com você e vamos, que vai ser ótimo. Queria começar. A gente vai fazer uma história um pouquinho de trás para frente, tá? A Sim. gente vai falar um pouquinho de hoje, de como estamos hoje. Não, mas antes disso, eu queria que você se apresentasse. Como é que você gosta de ser conhecido? Como é que você se apresenta? Como é que você faz seu Então, pitch? então primeiro pelo nome, né? Eu me chamo Chagas Sá. Olha que doideira. Não é chagaça? Vamos lá, Chagas Sá. E aí uma vez fui fazer uma exposição em São Paulo, e aí os paulistas, né? Não, Chagas Sá não, é Chagaça. Porque é fonético, é comercial. E aí pegou. E eu gostei. Não, eu gosto, adoro também. Então pegou, Chagaça. Mas tem gente que me chama de Chagas e pra mim tá tudo bem. Mas Chagaça é bacana. Bom, eu sou fotógrafo, né? De ofício, já tenho 20 anos de carreira. Sou professor também. Sou cozinheiro, artista visual, trabalho dentro da indústria criativa, estudei design, estudei publicidade, enfim, estudei muita coisa ligada à arte. Né? Mas atualmente eu desenvolvo um trabalho que é focado especificamente em fotografia de alimentos. E dentro desse processo eu escrevi uma tese
chamada apetite visual, porque comemos com os olhos. Então, eu explico para você por que quando você olha uma foto de comida, você sente cheiro, você sente aroma, você sente o sabor na tem boca. memória gustativa. Quer dizer, então... E como isso aconteceu é uma história muito bacana que eu, tendo tempo, eu vou te contar aqui também. Nossa, já adorei. A gente vai contar essa história um pouquinho de trás para frente. Você vai me contar um pouquinho do que está acontecendo hoje. Mas antes disso, como é que eu até anotei aqui. Como é que um faxineiro se tornou coordenador de um curso de faculdade? Eita, olha só que doideira. Então, vamos lá. Eu trabalhei, eu entrei... Você foi faxineiro mesmo ou é aquela história que a gente gosta de contar? Não, fui faxineiro, tenho foto para mostrar, inclusive, né? O que aconteceu? Eu sou um cara que vim de comunidade, morava em comunidade, filho de mãe, sabe, faxineira, meu pai camelô, 5 irmãos, né? A gente morava em comunidade. E eu sempre tive um sonho de estudar, fazer faculdade, ter um nível superior. E assim, a gente sabe que dentro de uma comunidade existem... Você conhece a realidade de uma comunidade, né? Existem várias ofertas e se você não tiver uma cabeça e, obviamente, uma boa educação dentro da sua casa, você acaba se desviando para lugares lugares ruins. E eu sempre tive esse foco de estudo. Só que assim, às vezes a gente se auto-sabota, né? Eu achava que não tinha condições financeiras de pagar uma faculdade particular e muito menos ter condições de passar para uma pública. Mas eu tinha aquele sonho de fazer faculdade. Aí eu descobri que a instituição, acho que eu posso falar o nome aqui, né? A Estácio, ela estava fazendo contratação e um dos benefícios que a faculdade dava para os colaboradores era a bolsa 100%. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar nesse lugar. Na época, eu fazia segundo grau técnico em eletrônica e o meu grande objetivo era estudar engenharia. Eu não tinha nada a ver com indústria criativa. O foco era estudar engenharia. Mais pertinho do microfone, amigo. O foco era estudar engenharia, né? E eu fazia eletrônica. Então, cara, vou entrar na Estácio, vou fazer minha faculdade de engenharia, me formei e vou seguir minha vida. Só que só tinha vaga na faxina. E eu lembro que a menina do RH falou, olha, só tem vaga na faxina, se for interessante para você, eu aconselho você pegar, quem sabe você pode chegar no setor que você quer. E aí eu larguei meu estágio, eu estagiava numa empresa que prestava serviço para a HP, que era uma grande multinacional, e fui trabalhar na faxina. Eu saía do colégio 11 horas da noite, chegava em casa por volta de 11h30, 11h40, aí, quer dizer, até tomar banho, almoçar, jantar, aquela coisa toda, você ia dormir meia-noite e meia, 5 horas da manhã, eu já estava no pátio da faculdade, uniformizado, com cartão batido e varrendo. Mas todo dia que eu chegava ali, eu falava, cara, isso é pela minha faculdade. Que foi de quê? Foi engenharia mesmo? Não. E aí que tá. O objetivo era fazer engenharia. Sim. E eu fiquei trabalhando na faxina por mais ou menos uns 2 anos. E acabei recebendo uma promoção para trabalhar como inspetor de alunos. Quando eu virei inspetor de aluno, eu fui trabalhar nos laboratórios de engenharia. Então eu falei, caramba, olha só como é que Deus trabalha, né? Me aproximando do que eu queria. Então eu trabalhava no andar onde tinha o curso de engenharia. E aí você trabalhando ali no andar, você começa a conhecer as pessoas, aí passa o pessoal do laboratório, você faz uma amizade. E aí com o tempo eu fiquei sabendo que um funcionário da engenharia ia ser promovido para um outro setor e ia abrir uma vaga no laboratório. E aí, por incrível que pareça, 8 meses depois de estar trabalhando na inspetoria, eu recebi o convite para trabalhar no laboratório de engenharia. E aí, quer dizer, quando eu preenchi minha vaga lá atrás, eu tinha colocado que queria trabalhar no laboratório de engenharia. E 3 anos depois eu estava no laboratório. Então, aquela história, né? Quando é para você, está reservado para você. E você corre atrás, acontece. Né? E aí, beleza, fui trabalhar no laboratório de engenharia. Só que lá nos laboratórios eram 2 blocos. Né? E aí o curso foi transferido para uma outra unidade. E isso foi resumido em 2 andares. Consequentemente, diminuiu a quantidade de laboratório e eles precisaram tirar 2 funcionários. Como eu era novo no setor, eu acabei saindo da engenharia e fui trabalhar no laboratório de informática, porque era um salário compatível. Né? E aí a supervisora da informática, ela virou supervisora do laboratório de design. E como eu comecei a trabalhar nos laboratórios de informática, então eu comecei a ter contato com Photoshop. Porque era eu que instalava os programas para as aulas e comecei a ficar, nossa, que programa bacana. Aí fui procurar saber que curso
utilizava aquela ferramenta. Aí eu descobri o desenho Mas você industrial. estava estudando ou não estava estudando ainda? Não, porque o segundo grau técnico que eu fazia eram 4 anos. Aham. Então eu já estava finalizando o segundo grau para Nossa, começar a tudo engenharia. foi casando. Né? E aí, quando eu terminei o segundo grau, que eu já tinha ido para informática, mas eu comecei a lidar com a questão do Photoshop, qual eram os softwares de edição, comecei a pegar gosto por esses programas. Aí fui procurar saber que curso era aquele que aprendi, mexia naquele software e descobri o desenho industrial. E aí a supervisora da informática, ela virou supervisora do laboratório de desenho e me colocou para trabalhar nos laboratórios. E foi onde eu comecei a curtir, E conhecer esse mundo mesmo. o mundo da E aí indústria você estudou criativa. isso, então? Mas tem uma história por trás, né? Porque o que aconteceu? Para trabalhar nos laboratórios, precisava ser fotógrafo, ou pelo menos ter um bom conhecimento de fotografia. Porque nós tínhamos lá um estúdio de fotografia, nós tínhamos um laboratório de revelação, preto e branco, tínhamos uma oficina de joias, um laboratório de edição de vídeo. Então você tinha que conhecer pelo menos um pouquinho de cada ferramenta dessa. Até para orientar os alunos, Sim. né? E a professora, na época, ela tinha um cara para indicar, um fotógrafo. Só que eu não sei por qual motivo ele não pôde ser contratado, eu acabei ficando no setor, né? E aí eu tive alguns problemas, obviamente, porque até alguns alunos, olha, explica a professora falando mal de você, falando, não perguntem nada pro Chagas, porque o Chagas não é técnico, ele caiu aqui de paraquedas, senão ele vai acabar estragando o trabalho de vocês. Mas uma situação realmente muito complicada. Até que eu falei, com muito receio, né, de perder meu emprego ou algo do gênero, tinha um aluno dentro da faculdade que ele sabia muito de fotografia. Eu virei para ele com toda a humildade do mundo, falei, Pedro, ó, um abraço, Pedro, se estiver ouvindo a gente aí. Falei, Pedro, cara, tu sabe... Me ajuda. Me ajuda. Você saca de fotografia, você consegue chegar um pouquinho mais cedo. Ele, durante uma semana, ele todo dia, muito empenho, muito carinho, chegou lá 1 hora mais cedo. E a gente ia pro laboratório e ele me ensinou a preparar a química, como é que fazia a revelação. Me deixou seguro para exercer o meu trabalho. Só que lá dentro do laboratório era um laboratório pequenininho e tinha um anexo com uma sala maior, né? E aí eu lembro que uma certa vez eu estava no laboratório preparando a química e a professora estava lá fora. Não pergunta nada pro Chagas. Mesmo discurso, só que eu estava preparado para fazer aquilo. Eu lembro que eu saí da sala, do laboratório, passei por ela ficou super assustada. Eu falei, professora, seu laboratório está tudo em ordem, está tudo ok, só para começar a sua aula. Só que o receio dela, ela ficou muito assustada e ela ficou com receio de repente eu sair dali e talvez ir na direção, fazer uma reclamação, alguma coisa do gênero. E aí eu tive uma atitude diferente. Eu saí dali, eu fiquei incomodado com aquilo, sabe? Eu saí dali daquela sala, naquele momento, e falei assim, eu vou mostrar para essa mulher que eu posso aprender fotografia. E aí eu, ao invés de ir fazer o curso de design, eu comecei primeiro pelo curso de fotografia. Mas você apaixonou? Total. Obviamente que assim, eu fui estudar fotografia porque eu tinha muito receio de perder o meu trabalho, meu emprego, sim. né? Teve um pouco de orgulho também. Não vou mentir para você não, mas assim, eu posso mostrar para ela que eu sei, porque eu vou aprender esse negócio. E aí eu fui estudar fotografia. Eu passei anos estudando assim o curso todo sem ela saber que eu estudava fotografia. Até que no final, com o meu trabalho já de projeto final impresso em cima da mesa, ela chegou, viu o trabalho, perguntou de quem era, falaram que era meu, ela ficou super feliz. E, enfim, é isso. Mas aquilo me incomodou, né? Aquele processo ali de não pergunte nada pro Chagas, que o Chagas não é técnico, que caiu aqui de paraquedas e tal. Então, mexeu um pouco comigo aquilo, né? E eu sou meio que movido a desafios também. Então, fui estudar fotografia. E quando eu terminei o curso de fotografia, que eu fui fazer o desenho, depois eu fui fazer a pós, fui fazer outras coisas. Mas como que você chegou a coordenador? Então, aí quando eu terminei, aí eu fiz o desenho, quando eu terminei o meu curso de pós, uma professora virou para mim e falou assim, poxa, você terminou sua pós? Eu falei, terminei. Ela, deixa teu currículo comigo, que eu tô vendo uma coisa aqui, pode ser legal para você. E até então eu achei que fosse fora da faculdade. Isso foi numa sexta-feira, quando foi numa segunda, o coordenador de um outro curso de design lá, que existiu, o desenho industrial e o design gráfico, né, que era a graduação e a graduação tecnológica. O coordenador de graduação tecnológica me chamou para dar aula, perguntando se eu tinha interesse em dar aula. Até isso foi em setembro, era para dar aula até o final do semestre, né, porque os 2 professores que foram substituídos, eles tiveram problema de saúde, não tinha professor para substituir. E aí eu fui contratado.
Fiquei dando aula de setembro até dezembro. No final do semestre, graças a Deus, eu fiz um bom trabalho, fui bem avaliado. E no semestre seguinte, muitos coordenadores me procuraram. Em Niterói, Friburgo, Petrópolis, todas as unidades que tem a disciplina de fotografia. E aí eu passei a dar aula. Eu virei professor, inclusive passei a ser professor no próprio curso que é da professora lá atrás. E aí em 2015 eu fui convidado para ser coordenador de curso. E aí olha que doideira, eu fui coordenador do curso que eu estudei e alguns professores que eu tinha tido na faculdade ainda estavam no curso. Sim. Ou seja, eu coordenei professores que tinham sido meus professores. Então, foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei, acho que foram 2 semestres, né, à frente ali da coordenação, que me trouxe uma grande experiência, até de gestão mesmo, né, Sim. porque a gente lida muito com isso. E eu lembro que eu contava essa história para os alunos, na sala de aula, né? Às vezes a gente sempre vê um aluno que tem um potencial, mas é um aluno que às vezes está procrastinando, Tá um pouquinho perdido. Tá um pouquinho perdido. Aí eu, fulano, vem cá, como é que você paga a sua faculdade? É você que paga, seu pai? Olha, pô, vou te contar como eu fiz a minha faculdade. Aí eu contava a minha história. Sim. Né? Que comecei na faxina, que vim da favela, aquela história toda, e as pessoas, nossa, professor, virou a minha chave. E aquilo acabou virando um propósito para mim, né? Toda vez que eu vi um aluno que eu sentia que tinha um potencial, mas que ele estava vacilando, eu... Você estava ali de alguma forma... Vem cá, vamos estender na sala lá no café da lanchonete, vamos lá. Como é que você chegou a olhar para a fotografia de alimento? Como é que você foi parar na gastronomia? Então, aí eu lembro que na pós, eu fazia uma pós em artes visuais. E nós tínhamos, na pós-artes visuais, nós tínhamos alunos de várias áreas, né, interligadas. Cinema, moda, teatro, e eu ligado ali à fotografia. E aí, faltando uns 2 meses aproximadamente para a entrega, apresentar o projeto da tese, eu queria fazer algo ligado à fotografia, mas não sabia o que. E aí, certa vez, eu na lanchonete da faculdade, eu gostava de comer um pão árabe, mas eu não gostava daquele pão. Eu comia o bauru, mas eu não gostava do pão árabe. E aí a pessoa da lanchonete, ela montava um bauru super bonito no prato, assim, mas sem aquele pão. E aí um belo dia ele botou o prato na mesa, tinha uma fila do meu lado, alunos para fazer um pedido, uma aluna olhou pro prato e falou assim, desculpa te perguntar, mas o que você está comendo? E aí eu falei, olha, um bauru. Ela, nossa, isso tá bonito, eu vou pedir um. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com aquilo na cabeça, por conta da estética do prato, aquela pessoa fez... Chamou atenção, aquela pessoa fez uma compra, o dono da lanchonete fez uma venda, e aí foi onde eu fui pesquisar e estudar sobre o assunto, sobre sinestesia, gestalt, psicologia da cor, tentar entender por que aquele lance aconteceu. Chamou atenção, sim. Entendeu? E aí fiz um ensaio fotográfico para ilustrar a minha tese, e na ocasião fui fazer um workshop com o fotógrafo Alexandre Landau, que é um dos grandes nomes da fotografia de alimentos hoje no Brasil, acho que a gente pode falar assim. E até então o meu objetivo não era fotografar comida. Eu queria... Era qual? Não, assim... Não, mas quando você começou assim... Eu fotografava, eu fazia muito evento. Muito? Eu fazia muito evento. Fazia casamento, festa de 15 anos, fazia eventos sociais, né? Mas eu precisava fazer um ensaio fotográfico para ilustrar a minha tese. E aí eu fui procurar o workshop do Landau para fazer esse curso com ele. Já tinha feito algumas fotos, apresentei minhas fotos para ele. Ele virou para mim e falou assim, olha, cara, o teu trabalho é muito bacana, acho que você poderia seguir. Eu até fiz alguns trabalhos, mas não era algo que eu vendia. Até porque eu estava ainda no começo de carreira, então a gente no começo de carreira você acaba meio que fazendo tudo até para ver o que você vai se identificar, né? Mas quando veio a pandemia, né, 2020, muitos restaurantes tendo que se adaptarem à questão do digital, iFood, muita gente ficando desempregada e passando a empreender em casa. Né, com hambúrguer, com pizza. E aí é ali que eu vi que tinha um mercado. Porque todo mundo precisava de boas imagens para a internet. Perfeito. 2020, na 2020 pandemia, foi exatamente o ano que eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Né? E porque assim, eu fazia eventos, as casas de festa tudo fechado. Todo mundo acabou. Então a fotografia de alimentos foi o que me segurou e que hoje virou meu carro-chefe, digamos assim. Hoje eu faço evento, faço algumas coisas, mas o que você mais gosta não é uma coisa que eu vendo. Se me perguntarem, faço, mas hoje o meu Instagram, minha rede social está totalmente focada para fotografia de alimentos. E aí tem um fotógrafo que ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: se uma fotografia não está suficientemente boa, é porque não se está suficientemente perto.
E quando eu parei para analisar essa frase e interpretá-la, eu entendi que esse perto, ele não estava se relacionando à distância. Ele estava se referindo à aproximação, a você mergulhar a fundo de cabeça naquele determinado assunto. Sim. Né? Então, para você virar referência no seu segmento, você realmente tem que conhecer. E aí eu fui estudar gastronomia. E foi que você descobriu a paixão por cozinhar? Aí eu fui estudar gastronomia, porque se eu quero ser um fotógrafo de alimentos, eu preciso entender o que acontece dentro de uma cozinha. Eu preciso conhecer os grandes chefes, quem são os grandes restaurantes, o que é uma estrela Michelin, o que é um fouet, enfim, mergulhar no universo da gastronomia. Muito bom. E isso me passa me dá propriedade e passa uma segurança para o dono do estabelecimento. A partir do momento que eu vou fechar um orçamento com o dono de restaurante e ele sabe que eu sou cozinheiro, que inclusive já tive restaurante também, esse cara sabe o que está falando. A fotografia dele é diferente. Entendeu? Não é um fotógrafo. Eu não estou dizendo que assim. Um cara que entende você pode comprar a mesma câmera que eu, ler o manual. Eu odeio ler manual, não gosto. Ler o manual todo da câmera, de repente mexer na câmera melhor do que eu. Mas ter a visão e a estética para fotografia de alimentos é diferente quando você está inserido naquilo. Claro, sim. E eu falo isso para todo mundo, tá? Quer ser fotógrafo de moda? Você não precisa estudar moda, mas estudar a moda de ser um estilista. Mas precisa mergulhar nesse universo. Quem são os grandes... Como é que você deu uma chave poderosíssima aqui, sabia, nesse podcast? Você é um fotógrafo, se especializou em fotografia, mas quando você decidiu o nicho do nicho, você também foi estudar sobre ele. E isso vai servir para qualquer pessoa, qualquer coisa. Tem que mergulhar a fundo, sabe? Eu quero ser um advogado criminalista. Cara, vai entender o que é, que segmento é esse. E o que está por trás da mente, o que está por trás das decisões. Tem muita coisa, e foi isso que você foi fazer com a culinária. Exatamente. E eu posso falar com propriedade. A minha fotografia tem 2 estágios, antes e depois de ter estudado gastronomia. Sim. Entendeu? Porque hoje eu sei como é que faz um empratamento bacana, como é que é uma produção, o que é interessante. E o que você gosta mais, cozinhar ou fotografar? Eu acho que eu gosto de fotografar. Mais do que cozinhar? Eu gosto de fotografar. Eu queria que você falasse um pouquinho dos projetos atuais seus. Como é que hoje você trabalha, quem te procura, como é que funciona hoje? Então, hoje, muita gente me pergunta como que entra, por exemplo, no mercado de trabalho da fotografia de alimentos, né? Hoje você pode estar entrando na fotografia de alimentos através de... Você dá mentoria sobre isso? Tem um projeto aí, tá? Você pode pegar seu portfólio, bater de porta em porta nos restaurantes e vender seu trabalho ali diretamente. Para cardápio ou para Instagram ou para tudo? Para tudo. Né? Até porque hoje em dia, assim, eu vejo muitos restaurantes com cardápios hoje que não tem muitas fotografias. Né? Às vezes é uma ou outra e texto. Mas o Instagram está super bem alimentado com imagens e precisa disso. Né? Antes da pandemia, quando você chegava no restaurante, se você fosse bem atendida, né, pelo garçom e tal, boa noite, tal, aquela coisa, puxar a cadeira, tirar seu caso. Enfim, não estou dizendo que você precisa de um restaurante de estrela Michelin, mas se você for em qualquer estabelecimento de alimento e for bem atendido, você se sente bem. Né? E aí você vai fazer o pedido do seu prato. Se de repente, porventura, você não gostar daquele prato, pode ser que talvez você nem volte. Mas você já deixou o seu tempo ali, a sua energia e o seu dinheiro. No meio digital é diferente, porque você não tem esse contato direto. O que vai atrair você para um restaurante vai ser uma fotografia que desperte seu desejo. Vai ser uma fotografia de um barman fazendo um drink, fazendo um malabar com um drink, ou uma foto de um detalhe de um restaurante. Aí você vai ver aquelas imagens e fala, nossa, que lugar descolado, preciso conhecer. Então, hoje a fotografia ela é muito forte no meio digital para o segmento de alimentos. Sim. Quer dizer, para todos os segmentos, mas... o que te atrai para um restaurante são as imagens. Claro, fotografia sim, comer e vídeo, né? E é exatamente por isso que eu escrevi a tese Apetite Visual, Por que Comemos com os Olhos. Você faz filme também? Se filma também? Faço. Hoje eu estou já mais focado, fiz investimento aí na produção audiovisual, equipamento. Então hoje o cliente maior é o restaurante, são os restaurantes. Isso. Mas assim, quando eu falo restaurante, é o segmento geral, né? Sim. Não necessariamente restaurante, a rede hoteleira, que acaba tendo um pouco da gastronomia. Sim. Né? Em pequenos empreendedores, enfim, porque muitos empreendedores hoje acham que não tem condições, é o cara que faz lá o bolo no pote. Eu não tenho condições de contratar um fotógrafo para fazer um trabalho
para divulgar o meu serviço. E assim, e nem é uma coisa assim. As pessoas precisam entender que a fotografia hoje ela não é gasto, ela é investimento. É investimento. E é um excelente investimento. Sabe? Porque, é um investimento. amigo, a gente, numa boa fotografia, a gente compra o produto. Sim. Eu tava vendo um cara que ele é especialista em iFood falando disso, que tem lá as métricas, aí tem as estrelas que as pessoas dão, né, as avaliações. Exatamente. Mas uma boa foto, ele falou, vende, não tem jeito. É o que vai vender. Não tem jeito, né? E assim, por exemplo, eu lembro que eu participei de uma feira de empreendedorismo do Sebrae. Acho que foi em 2023, eu acho. E aí tinha um rapaz na feira. Eu estava na fila para assistir a palestra do Felipe Tito. E aí tinha um rapaz passando com uma bandejazinha assim, vendendo brownie. E aí ele tinha uma caixinha com uma pinça e uns quadradinhos de brownie e estava dando os brownies para as pessoas. Para as pessoas experimentarem. E aí ele me perguntou, né, o que eu achava e tal. Eu falei assim, olha, cara, eu gosto e tal, mas uma pessoa que vai poder te falar melhor sobre esse seu brownie é a minha mulher. Ela é chefe de confeitaria. E ela tinha ido ao toalete. Aí nisso ela volta e aí eu falei, amor, experimenta aqui o brownie desse amigo aqui. E aí ela experimentou, falou, olha, poxa, você fez esse brownie assim, 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 assado, né? Ele falou, fiz. Ele, experimenta fazer dessa forma. Aí ele anotou lá, com toda a humildade do mundo também. E aí trocamos telefone. E eu gostei tanto da iniciativa dele, a humildade dele de estar ali. As pessoas foram lá para assistir palestra. Ele aproveitou aquele evento de empreendedorismo para fazer as vendas dele. Para fazer as vendas e falar do trabalho. E aí trocamos o telefone e falei, poxa, olha só, eu vou fazer as fotos do teu brownie. Pô, mas eu não tenho condição. Eu vou fazer, cara, fica tranquilo. E aí marcamos um dia. Aí ele já fez a receita com a dica que a minha mulher deu. E fizemos umas imagens incríveis, assim, que até hoje ele usa aí na internet. Eu tenho certeza que muda tudo. Queria que você me dissesse qual os maiores desafios do segmento que você atua hoje, da fotografia com a gastronomia. O maior desafio hoje é convencer, exatamente isso, convencer o empreendedor a investir nessa área. Porque, assim, eu já passei por situações de ser contratado por um restaurante. E aí o restaurante achar que... Porque ele vai ter que produzir muitos pratos para fotografar. Então, obviamente, tem custo ali dos insumos, a própria mão de obra do cozinheiro, né, do ajudante, enfim, toda aquela manutenção. E aí, eu já passei por situações onde o dono do restaurante, ele fala assim, ó, você vai montar o seu estúdio na cozinha, então quando sair o prato X, você pega e faz a foto. Cara, não funciona dessa forma. Porque eu não posso... Porque assim, eu não posso demorar com aquele prato, porque o prato tem que chegar na sua mesa. Quente. Não pode chegar frio, tem que chegar quente, né? E em algumas situações você acaba tendo que manipular aquele prato ali para fotografar. Sim. Né? Então o maior desafio hoje, embora isso já tenha mudado a mentalidade, porque as pessoas entenderam que o digital, um meio digital precisa. Né? Mas o grande desafio costuma ser esse. Assim. Ainda tem alguns empreendedores com a mente meio fechada nesse sentido. Né? E aí você havia me perguntado sobre entrar no mercado. Ou você pega o seu portfólio, bate de porta em porta, Sim. ou você fecha parcerias com agências de publicidade, galera de social media, né? Que é o que eu venho fazendo hoje. Hoje eu tenho parcerias com algumas agências, com a galera que trabalha com social media, com marketing digital. E aí são pessoas que precisam do profissional, e aí você fecha parcerias. Entendeu? E aí eu acho que é o grande porta de entrada para o segmento é essa. Uma boa dica, então, uma pessoa que é um fotógrafo de algo. Sim. Se associar a um social media, porque o social media vai precisar de alimentar o Instagram com as fotos. Então, acaba fazendo um indicando ao outro, né? Isso, exatamente. Gostei dessa dica. Qual o segmento que você mais atua depois da gastronomia, depois das fotos? Então, o que você mais faz? Eu fiz a pós em artes visuais. Tá? Então, artes visuais é uma coisa que mexe muito comigo. Suas fotos são muito lindas. São muito lindas. Você chegou a ver alguma coisa lá, né? Vi, no dia que eu fui lá no estúdio. Então, artes visuais é uma coisa que mexe muito comigo. Aí eu estudei muito tempo História da Arte. Né? Até atualmente eu faço uma MBA em História da Arte, que é um segmento que eu gosto de estudar. Sim. E aí existe um segmento chamado Fine Art, que é um segmento onde, por exemplo... Fine Art, que é uma coisa... refinada, digamos assim. Só que existem duas situações. Existe a impressão fine art e existe o segmento fine art. Como é que funciona? Os pintores, eles utilizam tinta de pigmento mineral e uma tela base de algodão para fazer suas pinturas. A impressão fine art é uma impressão onde a tinta da impressora é a base
de pigmento mineral. A impressora que a gente usa em casa é a base de solvente. Essa impressora, ela é a base de tinta pigmento mineral, impresso num papel. Ou seja, na verdade, eu estou fazendo a mesma coisa que os pintores, só que ao invés de pintar, eu estou imprimindo. Sim. Entendeu? E aí existe a impressão fine art. E o segmento fine art é exatamente aquilo que eu faço. É pegar fotografias e transformar elas em obra de arte, em transformar em peças de decoração. Às vezes é uma fotografia de paisagem, ou às vezes é um ensaio fotográfico que eu faço manipulação de imagem e trago algum conceito diferente. Né? Tanto que você mencionou no início da minha apresentação do prêmio, né? Da premiação. Sim, do Oscar da fotografia. Não, existe um prêmio chamado Brazilian Photo Show, que é considerado hoje o Oscar da fotografia a nível mundial, né? Muitos fotógrafos acabam participando dessa premiação. E na última edição, que foi 2024, que vai sair na próxima semana o resultado, eu fui finalista de 80, se eu não me engano, acho que de 80 mil fotógrafos que se inscreveram. Eles fizeram uma seleção dos melhores 1000 fotógrafos da América. E eu acabei entrando nessa lista. Então, para mim, é uma honra, né, enorme. E no próximo final de semana vai acontecer a premiação. E aí a imagem que eu participo é uma imagem fine art. E como é que você oferece isso para os clientes? Então, aí entra a parceria. A gente pode fechar parcerias com arquitetos, com a galera que trabalha com design de interiores. E aí o design de interior, o arquiteto fecha um trabalho para você. Te vende uma obra, te vende um projeto de arquitetura para sua sala. E aí eu fechando uma parceria com esse arquiteto, ele vai virar para você e falar, olha, eu tenho um artista que tem uma obra que combina muito com esse projeto que a gente está desenvolvendo. E aí ele faz a compra do meu trabalho, ou me indica e a gente fecha o trabalho. Porque acabam sendo 2 projetos diferentes, né? Da gastronomia. Isso, é. É uma coisa mais autoral também, que aí você faz com calma. Eu não tenho, assim, aquela coisa de, eu preciso produzir. Não, às vezes eu estou em casa, eu começo a pesquisar, gosto muito de ver muita referência. É outra coisa que eu falo para os meus alunos. Muitos alunos me perguntam, mas como é que você teve essa ideia? Né? Como é que você teve esse... Repertório. Repertório visual. Repertório visual. O próprio Sebastião Salgado, que é um fotógrafo maravilhoso, ele fala, eu não fotografo com a câmera, eu fotografo com os livros que eu leio, com os lugares que eu visito e as pessoas que eu conheço. É isso, perfeito. Entendeu? Cara, você filmou isso? Eu repito. Você pode repetir? Sebastião Salgado fala, eu não fotografo com a câmera, eu fotografo com os livros que eu leio, com os lugares que eu visito e com as pessoas que eu conheço. Eu pedi você para repetir, porque isso aí é a base também para qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente faça, não é só a gente fazendo. Uhum. É os livros que a gente lê, é as Sim. coisas que a gente se abastece, é os lugares que a gente vai. É o repertório que a gente adquire de forma. Então, fala, cara, assiste filme, assiste cinema, sabe, viaja, tudo te influencia. Sim. Tudo te influencia. Tem uma noção de quantos alunos você já tem? Quantas pessoas já formou na fotografia? Olha, muitos, porque eu fui professor durante 10 anos na Estácio. Sim. Então, só que lá na Estácio eu dava aula nos cursos de comunicação e design. Então, todos os cursos que tinha disciplina fotografia, eu estava ali envolvido. Aí era a história da fotografia, foto publicitária, fotojornalismo, mas também fui professor do Senac. E aí esse eu posso te falar com, de repente, um certo número, porque o Senac ele tem um curso profissionalizante. Eu comecei a dar aula no Senac em 2014 e parei em 2018. Se a gente levar em consideração que são 3 turmas por ano... Não, mas esquece o número, porque já a gente não vai conseguir chegar. Entendeu? É isso. Hoje você dá aula no estúdio. Como é que é a tua formação para fotografia? Hoje eu tenho um curso mais particular, uma coisa... Até um pouco de mentoria também. Então, turmas fechadas com 5 alunos, né? E aí eu tenho o curso básico e o curso avançado. E aí dentro do curso básico eu ensino linguagem, técnica de fotografia, né? Como mexer na câmera. E no curso avançado eu falo mais sobre os segmentos. Aí eu tenho uma aula de fotografia de moda, que aí a gente fecha parceria com modelo, com agência, com maquiador, faz uma produção mesmo. E aí a gente faz uma produção gastronômica. Então eu ensino para o aluno fazer uma fotografia de alimentos. E aí geralmente eu fecho parceria com algum restaurante. Aí geralmente essa aula acontece em algum restaurante. Porque aí lá o restaurante tem uma estrutura para a gente fazer aquela aula. Sim. E aí eu viro pro dono do restaurante e falo, olha, a gente vai produzir umas fotos, você não vai pagar pelas fotos, eu só quero que você monte esse menu para os alunos fotografarem. Né? Aí eu vou fazer as primeiras imagens e dou para você. E aí acaba sendo uma parceria bem bacana, sim, porque às vezes é um produto que o cliente ainda não tem, né, fotografado, e aí ele acaba tendo aquelas imagens lá e os alunos adoram.
Porque eles entendem e sentem o universo da fotografia de alimentos. Porque o fotógrafo de alimentos hoje ele não fotografa só comida. Por exemplo, quando eu tenho que fotografar um restaurante, além de fotografar o cardápio, eu faço a foto do restaurante, o ambiente, salão. E muitas vezes a gente acaba fazendo um retrato criativo do chefe ou dono do estabelecimento. Então eu ensino para os alunos que você precisa sim dominar como fazer um retrato corporativo, um retrato criativo, né? Como fazer uma fotografia do ambiente. Então aí, por exemplo, se a gente fosse fotografar esse estúdio aqui, a gente tem as luzes aqui atrás, tal, tem a TV. Se eu jogasse um flash, eu poderia matar essa iluminação. Então tenho a técnica de usar a velocidade lenta, com tripé, para imprimir exatamente as luzes do espaço na fotografia. Então os alunos acabam gostando bastante, porque eu mostro exatamente como eu faço no dia a dia. Você pega toda a sua expertise que você tem do teu olhar de fotografia para culinária e ensina isso para os alunos. Sim. Você ensina em específico só a culinária ou você ensina a fotografia em geral hoje? Não, nas turmas menores? Então, não, tudo. Eu ensino tudo. Eu tenho uma aula de foto de alimento, uma aula de fotografia de moda, uma aula de ensaio sensual, uma aula de fotojornalismo, enfim, eu ensino segmentos até porque Você indica a pessoa a escolher um segmento? Eu tô falando isso porque eu conheço vários fotógrafos realmente bem segmentados. Conheço uma menina que faz bastante foto sensual. Sim. Conheço uma outra que faz somente foto corporativa. Conheço uma que faz só foto evento, assim, tipo 15 anos, casamento. Você ensina o aluno a segmentar? Não, eu meio que... Eu pergunto, tem alguma área que você tem um certo interesse? Aí, tem. Cada área vai ter um olhar mais específico? Vai. E até mesmo em termos de investimento, né? Eu lembro que quando eu dava aula no Senac, e aí, assim, o pessoal da recepção falava, o aluno se matriculava e falava assim, tem que ter câmera. E aí o aluno desesperado investia. No primeiro dia de aula o cara já estava com equipamento. Eu falei, não, gente, calma aí, não é assim. Vamos sentar. Eu primeiro quero entender qual é a sua experiência com fotografia, o que você busca. Qual a necessidade? Porque, eu quero fotografar casamento. Pô, fotografar casamento você tem que ter, né, uma teleobjetiva. Tá minha amiga aqui, fotógrafa de casamento, que ela me deixa mentir. Pô, você tem que ter uma lente, uma 50mm, tem que ter um flash. Enfim, então, cada segmento vai ser um tipo de equipamento diferente. Entendeu? E aí eu meio que oriento o aluno. Sim. No final do curso, o aluno fala assim, poxa, professor, de todas as aulas eu gostei de foto de comida. E aí eu falo, então beleza, foto de comida você vai precisar disso, disso e disso. Hoje, quem mais te procura? Como assim? Quem é teu maior cliente? Assim, quem mais procura você para quais serviços? Fotografia de alimentos. É o que mais... o que você mais atua hoje, realmente. Hoje é o que você gosta mais de atuar? Isso. E assim, é o que eu acabo vendendo, né? Inclusive, atualmente eu estou em uma parceria com uma agência A10, que é uma agência super assim, segmentada no ramo do alimento. E a gente tem essa parceria lá com eles, lá em termos de fotografia também. E é legal porque, como eu falei, o grande desafio hoje é você vender pela internet, né? Você é uma pessoa que fala muito bem sobre isso e está sempre dando dica de como aparecer na internet, Sim. como vender pela internet. E muitas pessoas acabam não tendo muito esse preparo, né? Então, ir para a rua para bater na porta de um restaurante. O que acontece? Quando você chega na porta do restaurante, muitas vezes o dono não está lá no restaurante. Às vezes é o gerente, às vezes é uma pessoa que é responsável, né? E aí quando você fala, poxa, eu queria falar com o dono, aí a pessoa já acha que você vai fazer uma reclamação, né? Tem isso também, né? E aí é difícil, deixa seu cartão aqui que eu vou passar para o patrão. Mas nem sempre isso acontece. Então, como eu falei, fechar parcerias com agências é a grande porta para quem quer trabalhar com o mercado publicitário, né? Aí eu não falo só foto de alimento. Sim. Foto de produto, ou ensaios, enfim, e-commerce. Entendeu? Qual a tua maior paixão dentro disso tudo? Que você faz muitas coisas e muitos projetos. Olha, eu vou falar para você, eu sou envolvido com fotografia há 20 anos. Né? Ano passado eu fiz 20 anos. Mas embora já tenha fotografado muitos restaurantes famosos, muitos chefes renomados de estrela Michelin, enfim, chefes até famosos aí no âmbito até global, se é que a gente pode falar assim. O que eu gosto mesmo é ensinar. É paixão ensinar? Ser professor? De verdade. Tanto que, assim, quando eu saí da Estácio em 2018, eu até tive depressão. Tu tem curso online? Está em desenvolvimento, juntamente com o e-book que está saindo aí, que é exatamente o título da tese Apetite Visual, Por que Comemos com os Olhos. Que é um e-book que a gente vai estar ensinando fotógrafos que queiram se especializar em fotografia de alimentos. Sim. Ou profissionais da área de alimento que queiram ter ideias e
interessantes de como fotografar seus pratos em casa. É porque ensinar é muito bom, né, amigo? Ensinar, É multiplicar é muito porque bom. acho que a gente aprende mais do que ensina Assim. quando você está em sala de aula. Né? Eu acredito muito nisso. A troca, a gente saber também que tá deixando um legado, é muito bom. Tem muitas coisas assim E para mim é muito gratificante ver alunos que... às vezes as pessoas ficam nessa, né? Porque o fulano tá com sucesso, fulano alcançou, fulano... Cara, eu acho que assim, cada um tem seu tempo. Eu fico super feliz quando vejo ex-alunos meus que estão... Isso fez um bom trabalho. Quando o aluno supera o mestre, eu tenho uma ex-aluna que ela é repórter hoje da Globo, trabalha no Bom Dia Rio. E aí eu lembro quando ela postou a foto do crachá, eu mandei mensagem, falei, pô, Ana, parabéns. Ela, cara, professor, você faz parte disso também. Isso pra mim não tem preço. É gratificante demais mesmo. Entendeu? E a gente nunca esquece do meu professor, sabia? Eu não esqueço dos meus professores. Com certeza, você deve estar assim, na história de muitos profissionais da fotografia, você deve estar marcado lá na história, sabe? A gente sempre lembra. É até meio... Assim, eu recebo algumas mensagens assim, bem carinhosas, né? Eu imagino. Eu fico muito feliz com isso. Tem um restaurante que você gostaria de fotografar, assim, famosão, que você fala, Rafa, eu gostaria muito de fotografar tal restaurante, seria incrível. Tem um restaurante em São Paulo, do Rueda, que é a Casa do Porco, que é um restaurante, foi eleito um dos melhores restaurantes do mundo. Né? Inclusive a esposa dele, que é a Janaína Rueda, foi eleita a melhor chefe do mundo brasileira. Isso pra gente é maravilhoso. E com certeza, fotografar o cardápio dele seria uma honra. Olha que eu já fotografei muitos restaurantes legais, assim, sem desmerecer. Recentemente até fotografei o 2 de fevereiro, que é o restaurante do João Diamante, que é um chefe super renomado aí no cenário. Mas o cenário de São Paulo é muito bom, né? Em termos de gastronomia. Então, de repente, começar a rodar por lá seria legal. O que você faz de gastronomia? De fazer mesmo, de cozinhar? Que você tirou uma foto linda, assim, que foi muito incrível. Olha... que tá no teu portfólio. Uma coisa que eu amo fazer é ceviche. É, sério? Nossa, adoro ceviche. Eu sou apaixonado por massas, né? Uma coisa que eu adoro fazer, massa fresca. Tá no meu próprio Instagram mesmo, embora seja um Instagram voltado para a fotografia de alimentos, tenha uma foto ou outra minha lá cozinhando e tal. Eu acho que é importante, como eu te falei, estar envolvido no cenário. Mostrando até essa questão da gastronomia. E aí eu gosto muito da gastronomia italiana, fazer massa fresca, pizza. Já tive pizzaria delivery, enfim. Mas o ceviche é uma coisa que eu adoro fazer. Você já tirou boas fotos do seu ceviche? Já. Você dá uma julgada quando você vai num restaurante assim e vê aquelas fotos feias assim no cardápio, você olha e fala, dá vontade de falar assim, caramba, quem fez esse cardápio aqui? Dou. Você fala? Falo. Você chama a galera e fala? Às vezes eu falo assim, olha, poxa, eu me apresento, né? Obviamente, eu falo que sou um profissional da área e falo mesmo, olha, sua comida é maravilhosa e pede uma imagem que faça jus, né? Que faça jus a esse prato. E aí eu explico Porque isso já aconteceu comigo, mesmo sem ter esse olhar teu de fotografia, já aconteceu de eu ver a comida e falar, nossa, nem imaginei que ia ser tão bonita assim, que ia ser tão boa assim. Exatamente. Como que pode uma comida incrível não estar no cardápio, não estar na foto, não estar... E é o que eu te falei, muitas vezes as pessoas não têm uma certa noção, porque às vezes é um restaurante tradicional, que já tem os clientes certos, às vezes o cara não está muito interessado em crescimento, até por questão de demanda. Né? Mas toda oportunidade que eu vou... toda vez que eu vou no restaurante, que eu tenho oportunidade de fazer o meu... Como é que você chama? Meu pitch, né? Seu pitch de venda. Eu faço, eu converso, eu tento apresentar meu trabalho. Às vezes eu tenho um portfólio impresso dentro da bolsa. Entendeu? O que eu puder fazer para... como é que você fala? Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado, É isso. E o mais conhecido... muitas vezes ganha do melhor. Às vezes tem um cara que é muito bom. Sim. Mas quando ele não comunica que é bom, outra pessoa vai lá e comunica. E faz negócio, e faz. É isso. Né? Quando você olha para o futuro da gastronomia, da fotografia na gastronomia, o que você imagina? Perdão, não futuro, entendi. quando olha para o futuro, sabe? Olha, o que você imagina? Eu assisti recentemente uma live de uma amiga minha e ela trouxe um fotógrafo que é muito especializado nessa questão de tecnologia. E ele falou muito sobre a inteligência artificial. Sim. E... como que insere nisso? Então. Aí Aí eu conversei com algumas pessoas. Tem um fotógrafo também que é muito fera dentro desse segmento. E a gente trocou uma ideia uma vez. E aí ele estava me mostrando, né, que hoje se você souber as ferramentas certas, a maneira correta
de pedir para a tecnologia uma determinada imagem ou um texto. Ela te entrega, ela vai sim. te entregar e muito bem. Né? Só que eu ainda defendo que dentro da fotografia de elementos, se eu chegar lá e pedir, eu quero uma foto de um hambúrguer com queijo derretendo, com uma iluminação contra a luz, ele vai me dar. Mas eu ainda defendo muito essa questão da essência, da estética. Do do humano, que humano. isso é só com o humano mesmo. Sabe? Eu ainda defendo muito isso. E eu acho que não sei se isso vai acontecer, não. E o mercado está muito bom, está aquecido. Né? Cada vez mais as pessoas estão focadas no digital, principalmente a indústria do alimento. Verdade, verdade. Hoje a gente tem não só a parte de comércio, né, como restaurante, mas a gente também tem a indústria. Por exemplo, você chega no mercado, aí vai comprar aquela lasanha. E aí você vê aquela fotografia que está na caixa da lasanha. Quer dizer, então a gente, além de ter a fotografia de comércio, a gente tem a fotografia de indústria também. Boa. Fotografar para grandes empresas, né? Sadia, Verdigão, enfim. Então o mercado está muito bom, está muito aquecido. Entendeu? Eu acredito que... E tem mercado para todo mundo, e poucas pessoas fazendo, com qualidade, a fotografia de alimentos. Um serviço diferenciado, né? Eu não conheço ninguém que faça, só você. O seu trabalho, no meu radar, eu sei que eu não estou no meio, mas só você faz. Sim. O seu trabalho é muito diferenciado. Obrigado. Mas tem muita gente boa, tem muita gente boa, mas assim, Sempre tem. mas poucos profissionais ainda. Sim. Se a gente for falar sobre outros segmentos, fotografia de casamento, existe um montão de gente. Então, mas eu tô falando, eu conheço entendo gente que abessa. todo final de semana tem alguém casando. Newborn, todo dia tem alguém nascendo. Então precisa Sim. de demanda. Entendeu? Mas a foto de alimento, fotografia de alimento, você hoje... Você tem que ter um feeling, né? Tem que ter. Mas você falou da demanda, isso tudo que a gente está conversando aqui, a demanda ainda vai aumentar muito. Porque a tendência da gente continuar consumindo cada vez mais na internet também, ele é muito grande. Sim. Então, de ter plataformas próprias, a gente falou do iFood, por exemplo. O iFood precisa de fotos bonitas para estar lá. Certo. Para estar no ranking, para estar vendendo melhor. Tem gente que tem plataforma própria para poder vender os seus produtos. Então, tudo isso é uma boa foto. Exatamente. Uma boa foto do WhatsApp, uma boa foto... Exatamente. Tudo isso é foto, né? E uma das coisas que eu venho observando que cada vez mais as pessoas estão humanizando as fotografias de alimento. Sim. Né? Colocando pessoas para fazer uma relação de modelo com o alimento. Boa com o alimento. E aí a pessoa, quando você olha uma fotografia, você se sente na experiência daquela pessoa. É verdade. Eu queria estar naquele lugar, queria estar no lugar daquela pessoa ali, experimentando aquela lasanha, ou aquele risoto, ou bebendo aquele drink, enfim. Então, saber também trabalhar a fotografia de alimentos humanizada é um grande diferencial. Uma boa dica que você deu aí, hein? O alimento, mas ele humanizado, com uma pessoa junto. Sim. E ainda tem que ter uma técnica melhor ainda, hein? Que aí a comida e a pessoa. E quando eu falo humanizado, não é necessariamente só a modelo que está consumindo. Né? Tem o chefe que às vezes na cozinha lá se faz uma foto dele salteando um camarão. Tem um cliente junto ali, recebendo um prato, né? Vendo. Imagina você captar um... Tudo, eu gosto de falar assim, a experiência. A gente precisa levar a experiência para as pessoas. E a fotografia de alimento, ela gera isso. Essa curiosidade de ter aquela experiência. De saborear aquele prato, de conhecer aquele lugar, de ter contato com aquele chefe, enfim. Qual foi a pergunta que eu não te fiz que você gostaria muito de falar aqui nesse podcast? De uma parte da sua história, do seu trabalho, dos seus projetos? Eu não sei, uma pergunta. Não sei. De verdade. Algum ponto importante para você que eu não te perguntei, que eu não falei? Eu acho que a gente conversou sobre essa questão de como eu comecei, né, dentro da fotografia. Sim. E eu gosto muito de dar dicas para as pessoas, né? Por exemplo, quando houve aquele episódio da professora, cara, não confio no Charles e tal, uma coisa que eu trouxe para mim, assim, e tem dado certo, né? E até uma dica que eu dou para as pessoas. Se você pegar como aconteceu comigo, tá? A sua indignação, a sua fúria, a sua raiva, todos esses sentimentos, essas emoções ruins, e conseguir conter essas emoções, você transforma isso num grande combustível motivacional. E quando você faz isso, você consegue virar a chave da coisa. E foi o que eu fiz. Falei, nossa, posso puxar para ela que eu vou conseguir. É igual, por exemplo, um exemplo até meio fugindo um pouco da fotografia, mas tendo a ver com essa coisa do desafio. Uma vez eu
fui fazer umas fotos de uma pessoa e ele ia saltar de paraquedas. E aí ele me pediu para fazer um ensaio fotográfico no hangar. Que você faz um curso, né, para saltar e tal. Aí ele de macacão, aquela coisa toda. Então eu comecei a fotografar. E aí no final eu sentei do lado assim para guardar a câmera. E ele virou para mim e falou assim: olha, cara, Deus falou comigo que você tem que entrar naquele avião. Eu falei: como assim? Você vai ter que soltar. Deus falou comigo. Eu falei: ah, que isso? Ele: pô, você vai... Como é que ele falou? Você vai duvidar de Deus? E aí, pô, e eu fiquei pensando, falei: cara, Deus sabe que eu tenho um medo terrível de altura. Eu também tenho, amigo. Não, Deus não ia pregar essa peça em mim. Né? Duvido que eu ia. E ele falou: Deus falou comigo que você tem que entrar naquele avião. E tá, eu lá, saltando de paraquedas. Foi? Eu fui. Você saltou? Saltei de paraquedas. Então, assim, eu acho que a gente precisa, às vezes, ser desafiado para virar a chave. Não, eu acredito que para ir para o próximo nível sempre sempre tem um desafio envolvido. Sabe? A zona de conforto é sempre a mesma coisa e a entrega é a mesma. E quando Você a gente acha... é confrontado, ou é difícil, tem um episódio, aí a gente vai pro próximo nível. Quando fui chamado para coordenador, eu fiquei: poxa, coordenador, gente. Confesso para você que tive um pouco de receio. Né? Eu falei: pô, vou coordenar professores que foram meus professores. Será que vai ter ego? Será que eu vou ser bem aceito? Sabe? Gera vários questionamentos. Sim. E sempre vai gerar mesmo esses questionamentos. E aí eu fui e conversei com todo mundo. Gente, olha, na primeira reunião que eu tive com os professores, gente, olha, eu estou aqui para somar. Né? Eu tenho uma honra estar coordenando vocês. Eu tenho, sabe, muito feliz de ter vocês aqui e preciso da ajuda de todos. E foi super, deu super certo. Mas eu gosto de ser desafiado, de verdade. Sabe? A fotografia, ela se torna um desafio para você? Todo dia. Todo dia. A minha melhor fotografia é aquela que eu ainda vou fazer. Ah, que lindo isso! Todo dia. Então, a melhor fotografia que você ainda vai fazer. Todo dia. Hoje, então, para as pessoas te procurarem, você tem o curso? Eu tenho o curso, que é um curso básico e avançado, né? O curso básico e avançado de fotografia. Existe um projeto que está em andamento já, a gente já está finalizando, que é o e-book Apetite Visual, Por que Comemos com os Olhos. Então, é um e-book focado e voltado para profissionais que têm interesse em virarem fotógrafo de alimentos. Sim. E aí, em paralelo a isso, a gente está desenvolvendo um projeto de mentoria. Né? Então, a galera vai comprar o e-book, vai se interessar, eu acredito. E aí, a partir daí, a gente segue para o projeto de mentoria. Tá. E aí, para fotografia de todos os nichos, né? Como é que a pessoa faz? Então, aí eu tenho meu Instagram, jchagaça. Tá lá no Instagram, @jchagaça. Pode mandar um direct lá. Eu fotografo tudo, tá, gente? Não tô dizendo... Hoje eu vendo fotografia de alimentos, mas eu faço gestante, eu faço sensual, eu faço eventos se precisar. Tô no mercado. Sim. Entendeu? Mas o meu foco hoje, eu posso falar com propriedade que é a fotografia de alimentos que eu gosto de fazer e faço bem. E é o que te brilha os olhinhos, né? Que você fala assim, cara, isso aqui é muito bom. É o que motiva de verdade, assim. Tem um conselho que você gostaria de ter recebido lá atrás, assim, que você poderia deixar para as pessoas? Para quem está começando? Olha, acredito nos seus sonhos. Pode parecer clichê? Pode. Eu falo porque eu ouvi muitas coisas dentro de casa mesmo. Quando eu mencionei a você aqui que eu tinha direito à bolsa de estudos e fui estudar desenho, fui estudar arte, eu ouvi: pô, estudar arte, com tanto curso para fazer, direito, engenharia, para estudar arte, né? E aí, quando eu falei que aí estudar arte, aí fui estudar fotografia, pô, você vai vender filme no balcão da Deplar. Eu vi isso dentro de casa, sabe? Então, assim, acredite nos seus sonhos, acredite no que você, sabe, acha que é real para você, o que é certo e o que de fato vai fazer a diferença. Porque eu acho que o grande lance é você fazer diferença na vida de alguém. Eu já fotografei pessoas que depois me relataram, né? Poxa, depois daquele ensaio minha vida mudou. Tenho certeza, amigo. Sabe? A pessoa se olhar, então, numa foto e se ver diferente, sabe? Se ver num olhar que talvez ela não está vendo no espelho. E talvez naquela fotografia você retratou ela de uma outra forma, eu tenho certeza Já fotografei disso. Produtos de empreendedores simples, sabe? Que eu adoro a galera que está começando e a pessoa, nossa, nem parece que é o meu produto, tá lindo e tal. Então, eu gosto de fazer diferença na vida das pessoas. E assim, já fiz muito trabalho de graça.
Não tem problema nenhum com isso. Obviamente, a gente precisa pagar nossas contas, então a gente sabe até onde a gente pode fazer esse trabalho gratuito, digamos assim, mas eu adoro ajudar pessoas também. Então, se tiver algum empreendedor que, às vezes tem um trabalho que está começando e às vezes não tem condições, eu sempre tento ajudar de alguma forma, ou, olha, vamos fechar dentro desse valor, ou eu consigo parcelar para você, ou às vezes, se eu me identificar com a pessoa, não, vamos fazer e lá na frente a gente vê como fica. Vou cortar isso desse podcast, senão que vai ter de gente procurando ele para fazer trabalho de graça, olha. Entendeu? Você tem uma inspiração na fotografia? Tenho. Quem? Bom, se a gente for falar da fotografia de alimentos, eu já falei inclusive na live, e inclusive assisti a live dele recentemente, Alexandre Landau, um cara que eu admiro de verdade pelo trabalho que ele desenvolve. Ele é um cara muito técnico, né? Ele tem essa preocupação com a luz, com detalhes e de food style. Ele é um cara que, assim, ele realmente respira fotografia de alimentos e é a minha grande inspiração dentro desse segmento. Agora, se a gente for falar de outros, obviamente, Sebastião Salgado é um cara que dispensa comentários, o Cartier-Bresson é um profissional que é considerado o pai do fotojornalismo, ou seja, muita gente bebeu da fonte dele, né? Mas, se a gente for falar de artes de um modo geral, eu prefiro falar de segmentos. Então, o segmento surrealista é um segmento que eu adoro. Que é como ele? Que é uma fotografia mais... É uma arte mais... essa coisa mais lúdica, do sonho, que tem muito a ver com o trabalho que eu desenvolvo, de manipulação de imagem. E aí o grande artista desse segmento era o Salvador Dalí. Entendeu? Você tem uma alma muito de artista. Sua alma, sua conversa, tudo seu é muito artista. E na gastronomia, você tem uma inspiração? Tenho. Pode parecer clichê, mas assim, o próprio João Diamante é um cara que eu admiro bastante, até pela história dele, né? O João é um cara que veio de comunidade também, tem uma história linda de superação, sabe? Ganhou uma bolsa de estudos. Então, quando eu soube da história do João, eu falei, João, eu preciso te conhecer, cara. Porque a gente tem uma relação muito parecida em termos de história. Então, é um cara que eu admiro muito dentro da gastronomia. João Diamante. É muito bom ter boas inspirações, né? Porque Sim. a gente sabe que algumas pessoas já percorreram alguns caminhos ou já estão fazendo alguns trabalhos que a gente também quer fazer. Sim. Então é bom como você também consegue ser inspiração para os seus alunos. Para alguns alunos que olham a tua fotografia e estão começando e falam, cara, eu quero um dia fotografar assim, eu quero chegar nesse nível técnico, né? Eu quero chegar nesse nível de entrega. Sim. Então é bom a gente também ter boas inspirações, né? Quando eu falei, eu tô sempre estudando, tô sempre pesquisando, sempre buscando referências, né? O que é bom a gente guarda e tenta beber da fonte de alguma forma. Obviamente não é imitar, mas, cara, o que esse cara está fazendo de bom que eu posso melhorar? O que eu posso aprender também. O que eu posso trazer para agregar no meu trabalho. Entendeu? Você já fez parceria com o aluno? O aluno ficou tão bom que você falou, cara, vamos fazer um trabalho juntos? Já. Eu tive muitos alunos aí que já fizeram trabalhos comigo, já me chamaram também. Por exemplo, o próprio trabalho do Fazano foi... Na verdade, o Fazano foi uma coisa muito interessante que o fotógrafo, que até então ele é um fotógrafo de casamento, ele foi um aluno meu, a gente chegamos a trabalhar junto algumas vezes, e ele fazia muitos eventos dentro do Fazano. E aí, certa vez, o gerente do hotel, do restaurante, virou para ele, pô, Felipe Salles, o nome dele. Aliás, é um cara, assim, autodidata, assim. A gente teve algumas trocas, né? Ele não chegou a estar em sala de aula comigo, pegou algumas dicas. E eu posso dizer hoje que ele é um dos melhores fotógrafos de casamento do Brasil. Ele é muito bom. E aí, na ocasião, ele estava fazendo... A gerente lá do restaurante perguntou se ele fazia fotografia de alimentos. Ele, olha... Eu até faço, mas eu vou te indicar um cara que vai fazer um trabalho muito melhor. Cara, isso é muito fantástico. Pô, isso não tem... Elisete fala muito disso, que ela fala, a gente tem que saber no que a gente é bom e tem que honrar também quem é bom, porque isso fortalece demais. Foi lindo, sabe? Lindo mesmo. E aí, ele me ligou. Que caso maravilhoso de você compartilhar. Felipe Salles. Aí ele me ligou, me explicou a situação, ele só fez uma ressalva. Ele falou, pô, Chagas, eu queria só ver com você o seguinte, como é um cliente meu, eu queria muito poder ir junto, te ajudar, estar junto, aprender. Eu falei, cara, vamos fazer melhor. Como é o seu cliente, a gente vai ver um orçamento, você vai fechar com ele. Se ele fechar, a gente vai fazer esse trabalho juntos e a gente vai dividir meio a meio. E assim foi feito. E aí todo mundo ganha, e todo mundo ganha, o jogo do ganha-ganha. É isso, sabe? Agora, já teve alguém que você olhou assim e pensou, essa pessoa não vai aprender. Não tem como. Essa fotografia vai dar ruim.
Tem. Já aconteceu. Ainda que foi lá atrás, na época da Estácio, não é de agora, não. Não, já aconteceu. Já Assim, teve alguém vezes, falando, filho, vende essa câmera e Mas segue eu outro acho que é muito também da pessoa, né? No sentido de não estar na vibe de aprender a coisa. Sim. Né? Não estou dizendo, veja bem, eu não estou dizendo aqui que eu sou o melhor professor, não é isso. Não, porque estudou comigo. Não, mas eu entendi, sabe o que eu queria compartilhar? É que tem gente que vê uma tendência, por exemplo, hoje ser videomaker, fotógrafo, por conta da rede social, tá uma tendência muito grande. Sim. Às vezes a pessoa quer fazer e precisa até fazer por conta de uma grana e tudo mais, mas não tem esse olhar do gostar, da paixão, ou até da dedicação. Não vou dizer, às vezes a pessoa não gosta, mas ela é tão dedicada que ela fica tão boa. Então, às vezes a pessoa não tem isso e ela quer só fazer. Aí a pessoa fica ruim mesmo, né, no que faz. Eu costumo dizer que você não pode ir... Como eu falei, você precisa pagar suas contas. Mas se você gosta daquilo, amar o que você faz, o dinheiro é uma consequência, vem, você vira referência naquilo e tudo acontece de uma forma muito natural. Entendeu? Você precisa realmente gostar daquilo. Se você... eu vou fazer pelo dinheiro. Você pode até fazer no primeiro momento, vai chegar uma hora que você vai deixar de lado. Verdade. E aí investiu tempo, investiu em dinheiro, em equipamento, investiu energia. Quantas pessoas eu mesmo já conheci que fizeram curso de fotografia e pararam de não fazem mais isso, já não, porque, não assim, dedicam mais a isso. As pessoas falam hobby. É um hobby caro, né? Hoje em dia, ainda mais com essa alta do dólar, então você hoje investir em equipamento é muito complicado. E aí você tem que buscar. E tem essa questão também de orçamentos. Eu gosto de falar que você tem que valorizar o seu trabalho, sim, valorizar seu tempo de estudo. É igual a colega falou aqui recentemente, você precisa se valorizar, sabe? Valorizar o tempo que você estudou, o quanto que você investiu em equipamento. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Você ajuda o seu aluno no curso sobre isso? Falo. A ele saber precificar o trabalho dele, ainda mais quem está começando. Falo. E até hoje, ex-alunos me perguntam, professor, vou fazer um trabalho assim assado, quanto você acha que eu devo cobrar? Como é que eu devo seguir? Eu hoje trabalho com diária. Eu gosto de trabalhar com diária dentro do mercado que eu atuo. Sim. Né? E aí, obviamente, que eu levo muito em consideração quem é o cliente, qual é a força desse cliente. Pô, eu não posso cobrar para o seu Manuel da pastelaria o mesmo do Fazano. Sim. Então, a gente precisa também ter botar na balança. Tá me entendendo? Mas hoje, meu trabalho funciona bem assim, com diária. Entendeu? E aí, eu gosto de... Eu falo para o cliente que esse valor de diária é como se ele estivesse alugando... Eu falo, você está alugando meu equipamento. Você está alugando meu conhecimento. Né? E aí, dependendo da conversa, a gente consegue convencer o cliente de fazer o trampo. Sim. Mas foi como eu te falei, fechando parcerias com agências é muito mais fácil, porque o cliente já vem pela agência. Tá me entendendo? E aí você só passa mais certo. E aí, obviamente, tem uma diferença de você fechar direto com o restaurante. Quando você fecha direto com o restaurante, o seu poder de criatividade é maior. Porque você está livre. Quando eu faço um serviço diretamente por uma agência, já existe um briefing ali fechadinho. Sim. Eu já tenho algumas imagens de referência que tem que ser seguida. Então, você é meio que limitado. Obviamente que quando você já está no mercado, eles acabam abrindo para você dar, cara, faz isso aqui que a gente está pedindo, mas depois faz a foto que você acha que é interessante. Por exemplo, já aconteceu de eu fazer um ensaio num restaurante e o prato ele era empratado de uma forma. Ele era vendido assim, montava. Aí eu olhei, acho que era até um ceviche. Ele era montado num prato. E aí eu falei, cara, tu tem uma taça aí? Ele tem. Pô, vou botar esse ceviche numa taça. Ele, pô, mas esse prato não é vendido assim. Eu falei, deixa eu fazer a foto do seu prato que você quer e deixa depois eu colocar na taça. Eu fiz a foto, entreguei as duas. Ele, cara, a gente vai passar a vender na taça. Sabe? Então, às vezes, é porque você vai... olhar, né? Olhar treinadinho. Entendeu? Sabe o que eu queria compartilhar pra gente ir pro finalzinho? Eu vi na época lá daquele temporal que teve no Rio Grande do Sul. Sim. Eu vi um episódio, eu fiquei muito emocionada. Foi no Instagram até. De um senhor que ele perdeu muita coisa, né, da casa lá. Mas ele conseguiu um álbum de fotografia da família que ele tinha. Nossa, que maravilhoso. Cara, e a pessoa que postou fez uma cópia assim tão bonita, sabe? Falando da importância da imagem. Era um fotógrafo. E foi uma coisa que o Instagram me entregou. Então, eu não segui aquela página. Eu não sei quem é aquela pessoa. Eu não vou mais ter acesso a essa história, mas essa história era muito boa. Ele não mostrou o rosto do senhor, não. Mostrou só o senhor abraçado com o álbum de fotografia da família. Provavelmente aquela família já tinha vindo a falecer. E aquela era a lembrança que ele tinha. Aquelas fotos eram umas lembranças, né? Fora a memória, claro. Sim.
Mas a lembrança que ele mais tinha, ainda mais que ele tinha perdido toda a mobília. Cara, eu achei aquilo muito lindo. E eu fiquei refletindo muito sobre o poder da fotografia na nossa vida. A fotografia é memória, né? É. Eu assisti uma palestra de uma Carlos Nascimento. Ele começou a palestra da seguinte forma. Ele abriu a bolsa assim, aí ele tirou um disquete. É da minha época. Da sua época? Sim. Disquete, aquele quadradão grandão. Sim. Aí muita gente, muitos jovens na palestra, nunca tinham visto aquilo, né? Ele falou, gente, isso aqui é o cartão de memória de hoje. Aí ele botou em cima da mesa. Aí ele pegou um outro disquete, aquele menorzinho. Gente, isso aqui é a evolução desse. Aí ele foi tirando. Aí ele fez a seguinte pergunta. Imagine se eu perder tudo isso aqui. Tá? A gente está falando de digital. Ah, vou jogar na nuvem. Perdeu o acesso ao teu e-mail. Já era. Aí ele é um senhor, tá? De, sei lá, 60 e poucos anos, eu acho que é isso. Aí ele vai tirar da carteira uma foto dele com 1 ano de idade. Impressa. E aí ele fala sobre a importância da fotografia impressa. Né? Que hoje as pessoas... Pô, eu mesmo tenho aí no meu telefone, sei lá, milhares de imagens. Você deve ter também. Sim. Todo mundo tem. Mas ninguém tem essa preocupação de, pô, essa foto aqui, caramba, ficou tão legal, vou fazer um impresso e botar no porta-retrato. Sabe? Quantas pessoas têm porta-retrato hoje em casa? Poucas. Eu tenho um lindo. Entendeu? Meu filho. E assim, você pode ter, mas não tem... Não estou dizendo que é o seu caso, mas quem tem, às vezes não tem tantos, entendi, não mas tem poucas pessoas foto na têm parede. mesmo, é verdade. As pessoas estão muito ligadas a essa E a questão do gente meio tinha muito isso digital. no passado, né? Muito. Eu lembro que realmente, o monóculo, há 20 anos lembra atrás... do monóculo que você claro olhava? que Então, pô, cara. E há 20 anos atrás eu lembro que eu tinha na minha parede do meu quarto um negócio enorme cheio de foto. Eu tinha um mural de foto, mas eu tinha um também que eu mandei fazer, tinham várias fotinhas assim. E hoje em dia existem tantas eu não tenho mais empresas, isso também. existem tantas empresas hoje que se dedicam a resgatar essa memória através do papel. Nossa, adorei isso. Fechou bem o podcast. Você ainda fotografa aquela polaroidzinha que sai a foto na hora? Então, eu tenho uma câmera de filme. De filme de revelar? De filme. Mentira, ela funciona? Funciona até hoje. É sério? Me manda pra postar essas stories. Vou mandar pra você. Era uma câmera que eu usava na época da faculdade, porque como eu estudei fotografia... Ainda revela filme? Então, ainda revela, mas é algo assim mais... É igual o disco de vinil, sabe? Sim, Primeiro é uma arte já. É uma arte, é caro, não é barato, tem muito essa coisa do preciosismo. Sim. Entendeu? Mas ainda tem empresas que fazem. Legal. E eu tenho uma câmera até hoje, que tá lá guardadinha, fica em cima na decoração do estúdio. Seu filhinho já nasceu com uma câmera do lado? Já nasceu com a câmera do lado. Tem foto dele com câmera? Tem uma segurando a câmerazinha. Sério? Amigo, obrigada, tá? Eu obrigada que te pela agradeço. oportunidade de estar aqui, assim, de ter sido tão generoso comigo desse bate-papo, sabe? Foi Dessa lindo. troca. Você é um cara incrível. Realmente, eu falei no início e não é mentira, eu tenho sorte de ter bons amigos, assim, de ter feito bons amigos nesse empreendedorismo, sabe? Sim. Pessoas que a gente admira e que a gente quer realmente caminhar. Sabe? Que a gente quer realmente estar junto, fazer negócios, né? Estar perto, estar nos mesmos ambientes, nos mesmos lugares. Eu tenho muito prazer de ter me conectado com você e ter ficado, permanecido. Eu que te agradeço, de verdade. Obrigada. Eu tô aí, tô contigo. Deixa um recado final aí para essa galera. Gente, boa noite. O que eu posso falar para vocês é o seguinte. Como eu falei, não desista dos seus sonhos. Lembra, eu era um faxineiro... Eu virei um professor, um coordenador de curso. Hoje sou um fotógrafo que busca, né, um espaço, mas eu sou muito grato a Deus pelo aonde eu cheguei e até onde eu sei que Ele pode me levar. Então não desista. É isso. Para onde você quer que ele te leve, amigo? Ai. Tô falando isso para você porque eu vou me tornar a maior host de podcast do Brasil. Aonde? Para onde você quer que ele te leve? Olha, assim, você chegou a me fazer uma pergunta anteriormente, se eu gostava mais de fotografar ou mais de cozinhar. Eu amo a gastronomia italiana, de verdade. Meu grande sonho hoje é passar uma temporada na Itália, rodando aqueles restaurantes, aprendendo, ajudante de cozinha mesmo, sabe? Nossa, aprender a fazer massa, aprender com as nonas. E consequentemente, fotografar. De repente, um projeto de fazer um documentário sobre isso. Eu ia falar, e você vai ter que documentar isso tudo, porque vai ser muito incrível. Meu grande sonho é esse, é juntar
o que eu amo da gastronomia... Eu vou com você para poder Vambora. entrevistar as pessoas, para poder falar como é que é essa experiência, como é cozinhar aqui, E eu acredito, como é que é atender essa galera. E eu acredito muito nisso. Que eu acredito demais. Eu vou colocar o pé lá na Itália ainda um dia. E você vai me ligar e falar, Rafa, eu tô aqui e vem para poder você bater um papo com os donos de restaurante para entender como é que eles começaram a montar esse império aqui. Porque eu acho maravilhoso. Bento Gonçalves costuma ser a região mais italiana do Brasil, né? Fica no sul. E, assim, aí tem lá aqueles casarões antigos. Já teve lá? Não, nunca fui. Mas, de repente, antes de ir para a Itália, acho que é interessante... Boa. Né, passar em Bento Gonçalves e conhecer um pouquinho da região, até para sentir o clima do que eu vou ver lá na Itália. Verdade. É isso. Vou até aproveitar isso que você falou. Tem uma frase que eu amo, que eu não lembrava dela e eu lembrei porque você acabou de falar isso. Eu vou até anotar, eu adoro anotar minhas frases. A sua alma sente saudade de coisas que você ainda não viveu. Sem dúvida. Guarda essa frase com você. Você tem saudade aí dentro de você de coisas que você não viveu ainda. Não é historinha, não, tá? É porque teu coração está pulsando por coisas que você não viveu e depende de você viver. Sua alma está pedindo para você viver. O que a gente está compartilhando aqui é um grande sonho, porque a gente tem que ter grande sonho, sabe? A gente tem que olhar para coisas grandes, porque o normal a gente já vive. A gente tem que buscar pensar e sonhar com o extraordinário, com uma coisa além. E a sua alma está te pedindo isso. Provavelmente ela está comunicando com você e você não está ouvindo. A gente vai conquistar muitas coisas, amigo. Obrigada. Eu quero muito de podcast. A gente vai contar muitas histórias ainda. Vamos. Quero muito que a gente volte e fale de vários projetos, de vários frutos. Vamos sabe? sim. Só para finalizar, posso isso. dar um... Deve. Então, a gente, juntamente em parceria com a agência que eu mencionei, vai acontecer esse mês agora de fevereiro, uma exposição fotográfica e uma galeria de arte lá no Vogue Square, na Barra. E vai ser uma exposição com fotografia de alimentos. Então, a ideia é juntar a fotografia, a arte, a gastronomia num grande evento. E você tá super convidado. Eu vou adorar. Tá bom? Tá bom. Aí a gente só tá alinhando a data direitinho, porque depende de algumas questões, mas assim que eu tiver, eu vou estar postando as artes nas redes sociais. E vai ser super bacana contar com a sua presença. Desejo muito sucesso, tá, amigo? Que você conquiste assim, realmente o extraordinário, que sua fotografia impacte também muitas pessoas. Como eu falei, para mim a foto tem uma coisa afetiva muito grande, né? Sim. Que a sua foto culinária, a sua foto de pessoas, a sua foto humanizada chegue a muitas pessoas, sabe? Tanto na internet quanto num portfólio ou num cardápio, que a pessoa olha assim e fala, cara, esse aqui é do meu amigo. Muito bom. Eu gosto de ter uma comparação da seguinte forma. Quando você olha uma fotografia de newborn, né, um bebezinho, e aí você vê aquela imagem e fala, nossa, é uma fotografia que representa muito amor, né? E cozinhar não deixa de ser uma forma de amar. Eu acho que é uma forma de amar muito. Então, quando eu faço uma fotografia de comida, eu me imagino muito, eu penso muito fico pensando o que passa na cabeça daquele chefe, daquele cozinheiro que está ali naquele momento, que a gente nem sabe qual é o momento que ele está, se ele está bem, se ele não está, mas ele está entregando o melhor dele para alguém que está ali fora esperando. Se alimentando. Sabe? Então, quando eu faço um registro fotográfico de um prato, eu gosto de falar que ali eu também estou fotografando amor. Que lindo. E tá mesmo. Muito. Porque eu acho que a comida tem muito isso de entregar amor. Sabe? A gente se sente muito abraçado quando a gente come uma boa comida. Não é? A gente se sente... Tanto é que os maiores momentos que a gente lembra, geralmente, são com pessoas comendo algo muito bom. Ou de um lugar que você mesa. visitou. Nossa, eu lembro que eu comi isso aqui lá em... É assim mesmo. A gente vai logo remetendo. É a memória gustativa que eu menciono aí. Parabéns, tá? Obrigado. Sucesso. Conta comigo para divulgar seu trabalho, para poder mostrar você pro mundo. Tá bom. Vamos para cima. Vamos embora. Tá? Obrigada. Foi ótimo. Um beijo. Beijo. Ó, você que tá aí, se inscreve no canal, deixa seu like, acompanha com a gente um Rafa Flixer para você e vai seguir o Chegasse na rede social, hein? Um beijo. Até a próxima. Obrigada, tá? Eu amei. Passa rápido.